Para tudo e chame as crianças. O papo agora é saúde bucal e sorriso de orelha a orelha. Está começando o Pod no Morro com Casey Duarte, o nosso convidado especial que você conhece agora no ar. Pod no Morro. Oi, minha gente, estamos iniciando aqui o Pod no Morro. Eu sou Casey Duarte e falo com você direto da capital do vinho, na Chapada Diamantina, aqui em Morro do Chapéu. Quero pedir para que você curta, compartilhe, chama seu vizinho, sua mãe, sua avó, sua tia, porque o convidado de hoje é um profissional de excelência. Você não vai se arrepender de acompanhar tudo aqui com a gente, tá bom? Você que é de Morro do Chapéu, já passou ali na Passarela das Flores e já viu um prédio imponente, lindo, uma clínica Odontológica Diamant. Para mim, só na fachada já passa uma credibilidade que eu vou dizer para vocês, eu sou apaixonada por essa clínica, só de passar na porta. Dr. Francisco Pereira, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui trocando algumas ideias, falando um pouquinho sobre a nossa clínica e falando um pouquinho sobre a nossa profissão e dando um recado especial também, aproveitando para as crianças especialmente. Então, é um prazer muito grande estar aqui, tomara que eu consiga discorrer e ter a mesma desenvoltura que eu tenho lá no meu consultório, aqui com o podcast. Disso eu não tenho dúvida. Desse bate-papo que a gente já teve aqui, o senhor é um profissional realmente de excelência e um ser humano maravilhoso, eu já posso falar de antemão. Obrigado. Doutor Francisco, fala pra gente como é que começou essa ligação sua com o Morro do Chapéu, essa relação, né? Essa história, Doutor Francisco e Morro do Chapéu. Bom, a história com o Morro do Chapéu é uma história que já tem um tempinho considerável, né? Eu vim para aqui no ano de 1998, de maneira ininterrupta, nesses 26 anos aqui na cidade de Morro do Chapéu. Agora já estamos caminhando para 27 anos. Durante um período, eu me ausentei um pouco, fui morar na cidade de Senhor do Bonfim, depois fui morar em Irecê, mas durante esse tempo todo eu mantive um laço com o Morro do Chapéu, vindo aqui pelo menos uma vez por semana e fazendo atendimento. Um pouco mais restrito, mais relacionado a algumas atividades específicas. E no ano passado, aliás, há uns 2 anos atrás, a gente começou a conjecturar a possibilidade de abrir novamente uma clínica aqui. Eu tive o privilégio de estar cercado de pessoas que me incentivaram, minha esposa. Isso é importante. E meu filho, que agora já formado em odontologia, já com especialização em ortodontia, me deu mais segurança para que a gente pudesse vir. Porque não era só abrir a clínica, era abrir, fazer ela funcionar, acompanhar a gestão e, claro, poder prestar o serviço. Daí, com a chegada do Dr. Tiago, meu filho, ficou mais fácil porque a gente divide esse tempo de atenção e hoje eu tenho uma equipe com vários colegas, colaboradores lá. Então, a clínica está funcionando e tem bastante novidades que vão vir aí agora no segundo semestre e para o ano que vem também, mais novidades na nossa clínica. Poxa, que maravilha, viu? Eu, quanto morrense, de antemão já lhe agradeço por implementar essa clínica aqui, porque é bom não só para a gente, né, de Morro do Chapéu, como as cidades circunvizinhas. Eu acredito que vocês atendem pessoas daqui da região. E é muito importante a gente ver uma equipe, né, que trabalha com o mesmo propósito e profissionais experientes, de qualidade, assim como o senhor, um excelente profissional. Agora, conta pra gente, como foi a sua infância? Como era o senhor na escola? Sempre foi muito dedicado aos estudos? Sempre foi, né, aquele menino CDF? Ou era da galera do fundão? Não, eu não era um CDF, não era da galera do fundão. Porque eu sempre fui pequenininho, baixinho, mion. Se eu fosse pro fundão, não enxergava nem o professor no quadro. Então, assim, eu era um bom aluno, eu fui um bom aluno. Eu fui aluno de escola pública da alfabetização, tá? Aliás, eu fui de uma escola rural, a gente era da zona rural. Então, minha educação iniciou numa escola na zona rural. E eu me mantive na escola pública até o último ano de faculdade. Eu vim conhecer uma escola privada, já nos meus cursos de pós-graduação, nos meus cursos de especialização. Então, eu ainda fui de uma época que era possível, né? Era difícil, né? Mas era possível a gente trilhar o caminho da escola pública e chegar até a faculdade. Fui um privilegiado. Na minha época, eu acho que o único aluno que vindo de uma escola pública para estudar na Universidade Federal.
né? Então, eu fui um aluno dedicado, era um aluno dedicado, me decidi por odontologia muito cedo. Na verdade, eu decidi por odontologia quando eu conheci que existia uma profissão chamada odontologia, porque para mim era o dentista, e quando eu descobri esse nome, odontologia, e o que era a formação em odontologia. Meu irmão mais velho, na época, estava prestando vestibular, e ele ficava na indecisão se faria medicina ou se fazia odontologia, e eu falei, quando eu crescer, eu faço odontologia, não vou fazer medicina. E aí, foi uma coisa meio de impulso na infância, ali por volta dos 13, 14 anos, e depois esse sonho veio adiante e eu terminei fazendo odontologia. Terminei no início dos anos 90, aí eu fiz a minha faculdade na Universidade Federal da Bahia. O senhor fala assim, eu sou de um tempo e que ainda, eu fico olhando assim, tão jovem, de um tempo, parece que nasceu ontem. Doutor Francisco, o senhor falou aí, né, de que estudou escola pública. E eu me reportei aqui na minha infância. Eu também estudei escola pública na minha infância. E eu me lembro que naquele tempo, falar assim também, né? Naquele tempo, eles faziam uma aplicação de flúor nas crianças semanalmente. Alguns estudantes, alguns dentistas, né, que a gente chamava assim realmente, iam nas escolas para estar fazendo aquela coisa de conscientização, ensinar a escovar os dentes, aplicação de flúor. E daí que nasceu o Júlio Laranja, com esse mesmo propósito? Na verdade, o Júlio Laranja ela é uma programação mais recente, mais moderna, no qual a ideia é que se tenha uma motivação extra, tá? Para que os pais, quem acompanha mais de perto os seus filhos, possam perceber com uma certa antecedência problemas que podem ser corrigidos na primeira infância. Então, o Júlio Laranja é uma campanha de esclarecimento sobre problemas de saúde bucal na infância. Porque é muito comum se adiar o tratamento dentário para quando o menino está um pouco maior ou um pouco mais velho, né? Temendo que ainda não possa usar um aparelho ou coisa desse tipo. Então, a campanha do Júlio Laranja, ela, na verdade, é uma campanha que se confunde com o meu primeiro aparelho. Então, a ideia do Júlio Laranja é criar uma consciência de que alguns problemas podem ser detectados pelos pais ainda na infância. Na infância e tratado precocemente para que não vire um problema maior na adolescência ou na fase adulta. Escolher o mês de julho porque normalmente é onde as crianças estão de férias e ali os pais podem se dedicar mais a esses cuidados. Perfeitamente. Uma das dificuldades grandes, né, dos pais levarem as crianças muito cedo, né, porque essas crianças pequenas têm que naturalmente irem acompanhadas. Então, se você tem um turno ocupado com a escola, algumas escolas com tempo integral, aí para você encontrar tempo para levar essa criança é um pouco mais complicado. No mês de julho, você tem férias e alguns pais se programam também para fazer férias. Então fica mais fácil você levar, acompanhar e, se for necessário iniciar algum tratamento, já iniciar durante o mês de julho. Daí a importância de você tratar isso durante um mês onde os meninos não estão de aulas. Então vamos enaltecer muito o mês de julho, Júlio Laranja, porque eu acho que a gente vem de uma cultura em que as pessoas acreditam ou entendem que na primeira infância não precisa, né, desse tratamento, dessa coisa de estar ali observando o preventivo, né? É um tratamento preventivo. Como o senhor falou aí que já pode evitar algumas doenças que podem vir a ser pior no futuro, mas a gente não tem esse entendimento. O Júlio Laranja é para realmente incentivar as pessoas a buscar mais conhecimento, esclarecer as dúvidas e, na prática, né, aproveitar o período ali das férias e não ter desculpa para não se dedicar à saúde bucal das crianças. Perfeitamente. Existem vários problemas que podem ser percebidos em casa e outros que podem ser percebidos, obviamente, no consultório com uma vivência maior, com experiência profissional. Mas eu ressalto aqui 2 problemas que são muito fáceis dos pais identificarem. O bruxismo, tá? O ranger dos dentes. Então, criança não é para estar rangendo os dentes. Se tem bruxismo na primeira infância, isso vai ocasionar problemas para os dentes permanentes que começam a nascer, começam a erupcionar e justamente a partir dos 6 anos. Então, é muito mais fácil o pai de uma criança identificar o bruxismo do que um dentista. Com certeza. Né? Porque ele vê a criança, ele percebe a criança dormindo, ele ouve a criança dormir. Então, é um dos problemas. Um outro, muito fácil também de ser identificado, é se a criança dorme de boca aberta. Criança tem que dormir. Todos nós temos que dormir de boca fechada, com respiração nasal.
Respiração pelo nariz. Se você percebe que seu filho dorme de boca aberta, isso ocasiona uma série de problemas. Dormir de boca aberta faz com que a criança abaixe a língua, certo? A língua deixa de fazer um papel fisiológico de formação do palato, que é o céu da boca, fazendo que ocorra estreitamento e falta de espaço para a troca dos dentes permanentes. Então percebam que quanto mais cedo você identificar esse problema, melhor. O fato de dormir de boca aberta pode não estar relacionado necessariamente com uma doença tratável pelo dentista, muito provavelmente tratado pelo médico, um otorrino especialmente. Então, interessante que dormir de boca aberta pode causar um sono ruim, um sono sem qualidade para a criança, porque ele tem vias aéreas obstruídas, certo? Então, levando ao dentista, um dentista que tem uma expertise, que tem uma experiência com esse assunto, ele vai detectar se aquela respiração bucal é decorrente de uma obstrução nasal, de uma obstrução de vias aéreas. A gente pode fazer um encaminhamento para o médico otorrino ou para um médico pneumologista, se for o caso, fazer o tratamento de desobstrução das vias aéreas, melhorar a respiração, fazer com que essa criança respire normalmente pelo nariz e tenha a função fisiológica da língua e dos lábios na formação do arcabouço da estrutura que vai suportar os dentes. Percebam que uma criança está em fase de crescimento. Se ela tem um músculo potente como a língua, que vai pressionar o céu da boca, funcionando, ela vai fazer esse desenho do arco dentário e vai caber todos os dentes. No momento que a língua faz uma pressão negativa, ou ela é jogada para trás para que o ar passe pela boca, faz com que ela deixe de fazer um papel fisiológico, que é o contorno do palato, o contorno do céu da boca, certo? E isso vai faltar espaço para dente. Pode ser detectado precocemente. Então, nosso chamamento com o Júlio Laranja é fazer com que você leve a sua criança para ver se tem algum problema desse, que pode ou não ser identificado logo, né? Cedo. Exato. Então, se for necessário colocação de aparelho a partir de 6 anos, existe a possibilidade da gente colocar dispositivos interceptativos que vão melhorar a respiração do paciente e, consequentemente, melhorar o desenvolvimento dos arcos dentários. Doutor Francisco, o senhor falando aí me reporta, eu tenho 2 filhas. E assim, as coisas vão surgindo, a evolução vai chegando, a tecnologia. Eu nunca sabia que poderia colocar aparelho em criança a partir de 6 anos, se for necessário. Então, assim, tem muita coisa que muita gente não sabe. Então, o pessoal que está nos assistindo, né, eu acredito que são dúvidas que muita gente tinha, né? A partir de agora não tem mais. O Júlio Laranja está aí para incentivar você, na primeira infância, levar os filhos, né, para essa triagem, digamos assim. Vai lá ver se está tudo ok, o que é que precisa, o que é que está acontecendo, porque se tiver realmente algo que possa ser resolvido precocemente, ótimo. O senhor falando aí do ranger dos dentes, eu me lembro que quando eu era pequena, eu rangia muito os dentes, e eu ouvia a minha avó dizer, porque tá cheio de verme. Criança que tem verme, range os dentes aí. E é verdade. Ah, é? É verdade. Não é só conversa de vovó, não. Criança que tem verme, range os dentes. Certo? Só quem sabe disso, alguns dentistas e alguns médicos pediatras. Veja só, agora, é uma diferença entre ranger os dentes por conta de alguma verminose e ranger os dentes por bruxismo, tá? O ranger dos dentes por acometimento de vermes, normalmente ele surge de uma hora para outra. A criança nunca rangeu os dentes e a partir de agora começou a ranger os dentes. E está rangendo os dentes todos os dias. Isso não é bruxismo. Isso é um ranger de dentes provavelmente provocado de alguma verminose. Certo? Quando a criança desenvolve o hábito do bruxismo, o bruxismo propriamente dito, ele está relacionado a outros fatores. Há fatores, por exemplo, como falta de desenvolvimento dos arcos dentários, uma mordida errada já na primeira infância, ou problemas emocionais. Então, por isso que é interessante, porque o problema pode não ser resolvido pelo dentista, mas pode ser indicado o profissional que vai resolver. Assim como eu falei da desobstrução das vias aéreas, nariz, tratamento de adenoide, amígdalas, coisa desse tipo, o problema pode ser um problema psicológico que altera o comportamento da criança, um bullying na escola, um problema de relacionamento dentro da escola com colegas, e isso pode levar a um estresse e o desenvolvimento de bruxismo. Então, há uma série de fatores. É uma das doenças mais complexas de se identificar a real causa desse ranger de dentes. Mas é possível da gente encontrar mecanismos paliativos que melhorem isso. Fala, mas por que tem que resolver esse ranger de dentes? Veja bem, aos 6 anos,
A criança nasce os primeiros dentes permanentes. Se ela está rangendo os dentes e desgastando os dentes de leite, ela vai desgastar também os dentes permanentes. Então, é interessante que a gente se utilize de alguns dispositivos para evitar esse bruxismo nessa idade. Então, aí a importância da primeira infância, tem que ir ao dentista. Deve. Para poder identificar se tem algum problema aí, qual a área vai seguir aí para poder tratar. É necessário, papai, mamãe, cuidador, levar a criança na primeira infância, passar para fazer uma visita lá no dentista. Perfeitamente. De preferência na clínica odontológica de Amã. Isso. Porque temos profissionais qualificados para atender. Hoje na clínica odontológica nós contamos com 3 especialistas aí em ortodontia, doutora Monique, doutor Tiago, e eu também sou especialista em ortodontia, e temos a doutora Carol, que é quem atende as crianças. Então, pelo menos esses 4 profissionais, eles já estão com um repertório diferenciado para a gente identificar esses problemas na primeira infância, e se for o caso de utilizar algum aparelho, a gente já propor e conduzir o tratamento com algum aparelho. Se não for para tratar com um aparelho, a gente indicar os profissionais que vão resolver aquele problema na primeira infância, melhorando assim todo o desenvolvimento do arco dentário e evitando problemas mais complexos no futuro. Bacana. Doutor Francisco, o senhor falou aí de bullying, né, na escola, que pode desenvolver questão emocional, desenvolver esse tipo de problema bucal. O senhor falou também da sua época de escola, que nunca foi muito, né, nem muito estudioso, nem estudioso demais, nem estudioso de menos. Né? Mas o necessário para se tornar um profissional que o senhor é hoje. Mas conta um pouquinho para a gente como foi a sua história na faculdade. O senhor fez UFBA, né, aqui na Bahia? Fiz. Eu fiz UFBA, entrei no ano de 1990. Antes de entrar na UFBA, eu fazia um outro curso universitário, também numa outra universidade pública, né, que era o Cefet, que eu fazia química no Cefet, mas foi uma experiência que logo eu percebi que deveria ir para a área de odontologia. Aí, entre 90 e 94, eu cursei odontologia na UFBA, né? Era uma das poucas escolas de odontologia que existia na Bahia. A escola de Feira de Santana ela estava iniciando também, eram poucas vagas, né? E eu tive a oportunidade de estudar naquela que para mim é a melhor escola de odontologia do Brasil. É isso aí. Ô, doutor, agora o senhor, eu fico olhando aqui para o senhor, né? O senhor chega, brilha os olhos e falando da faculdade, falando dos cuidados com a criança, do dente, de não sei o quê. É tanta informação que eu tô aqui, ó. É bom a gente conversar com pessoas que são bem conceituadas, né? E assim, traz assim, abre a mente da gente, dá um entendimento melhor, uma visão melhor das coisas. E o senhor falando das meninas da clínica que já estão inspiradas em fazer odontologia também, né? Tem seu filho, Tiago, o doutor Tiago, que também é formado em odontologia e está aí com o senhor na clínica. Conta um pouquinho pra gente essa ligação de vocês, a importância, né, de ter um profissional ali que é uma inspiração sua, porque ele com certeza foi inspirado no senhor, um excelente profissional e que está realizando junto esse sonho, digamos assim, porque quando o senhor fala, faz brilho no olho. A clínica odontológica de Amã. Conta a história dessa clínica, como surgiu a história dessa clínica e Morro do Chapéu. Bom, essa clínica não poderia ser em outro lugar, certo? Ela tinha que ser em Morro do Chapéu. Primeiro porque eu criei laços com Morro do Chapéu, então, de 30 anos de formado, 26 deles, agora já vou andando para 27 anos de formado, eles estão relacionados a Morro do Chapéu, então ela não tinha como ser em outro lugar, tá? Eu escolhi o nome Diamante, né? E aí usei o idioma francês para dar um pouco de charme no nome Diamant, né? Então Diamante com T mudo, Diamant em francês, ou Diamante, né, em francês. Ele tem a ver com a história de Morro do Chapéu, com a história dos diamantes, a história que foi a energia propulsora da criação da cidade de Morro do Chapéu, né? Então, aquilo que motivou a fundação de Morro do Chapéu, a história da Chapada, muitas cidades da Chapada Diamantina, né? E daí a escolha desse nome. Era um sonho que eu tinha de voltar para aqui, voltar com uma clínica para cá, né? E como eu falei, eu cerquei de algumas pessoas que me incentivaram bastante, né? Na minha esposa, e principalmente a vinda do meu filho formado, já especialista em ortodontia, para que a gente dividisse isso e viesse para cá. Alavancou a ideia, né? Aí a ideia que a gente foi trazer uma clínica que fosse multiprofissional, e eu sentia uma carência, e durante muito tempo, eu já atendendo em Irecê, onde eu também tenho uma clínica lá, e eu percebia que muitas pessoas de Morro do Chapéu saíam para tratar em Irecê. E na minha concepção, o que tem a mais em Irecê é um pouco mais de casa, um pouco mais de carro, um pouco mais de comércio. Mas as pessoas são as mesmas. Então, por que sair daqui para ir para Irecê se você podia fazer esse tratamento aqui?
Daí, a ideia de trazer uma clínica que fosse multiprofissional é que a gente desse o tratamento integral aos nossos pacientes. Então, assim, como eu estou chamando aqui no Júlio Laranja, crianças de 6 anos, eu tenho um paciente com 93 tratando comigo. Então, assim, para que a nossa clínica fosse capaz de entregar qualquer trabalho da área de odontologia com qualidade, com a mesma qualidade que você pode encontrar em qualquer clínica em Irecê ou em Salvador, Feira de Santana, em qualquer outra cidade, a gente preparou uma clínica e ainda está trazendo um pouco mais de tecnologia para que a gente consiga, de fato, fazer odontologia com o mesmo padrão de qualidade que se faz nos maiores centros. Então, a gente equipou a nossa clínica hoje tem um sistema de imagem, através de imagens com raio-x, de imagem com dispositivos digitais, como escaneamento digital, para que a gente facilite o diagnóstico, facilite todo o tratamento. E, principalmente, treinamento de equipe. Então, a gente já veio com esse propósito de qualificar uma equipe, tá? Identificar uma equipe com potencial, treiná-la e manter em treinamento permanente. Então, a nossa clínica ela tem um propósito de manter treinamento permanente de toda a equipe. Não só da equipe de apoio, dos colaboradores, dos funcionários, mas também da equipe de colegas profissionais. Todo mundo o tempo todo motivado a estar fazendo alguma coisa. Estou trazendo algumas novidades para a nossa clínica na área de sedação, então a gente vai querer operar algumas cirurgias que a gente não tinha disponibilidade de fazer aqui. A gente poder fazer isso na nossa clínica, através de cirurgias com sedação. Então, eu acredito que do mês de agosto a gente já consiga fazer, né, esses procedimentos. Morro do Chapéu agradece. E vamos trazer também a sedação para crianças, né, que aí tem que ser um outro colega para a gente também atender crianças com sedação através de óxido nitroso, para que a gente consiga atender todos os públicos, aqueles resistentes ao tratamento, aqueles que têm dificuldade, que têm ansiedade com relação à cadeira do dentista e aqueles que precisam de odontologia de maneira integral. É interessante quando o senhor fala, né, que os profissionais, né, a equipe toda, tanto os profissionais odontológicos como a equipe de apoio, está sempre ali se reciclando em treinamento, porque todos os dias surgem doenças novas. Então o profissional tem que acompanhar esse ritmo, né, para melhor atender, tem que saber do que está acontecendo, as inovações e seguir nessa linha aí, não é verdade? Sim. Inclusive na semana passada, né, a gente teve a oportunidade de fazer com toda a equipe um treinamento de primeiros socorros. Então, pelo meu conhecimento, não sei se alguma outra clínica odontológica já levou algum profissional para dar treinamento de primeiros socorros. Então, todas as meninas da nossa equipe hoje estão habilitadas a dar assistência no caso de primeiros socorros, em engasgos, uma complicação medicamentosa, uma convulsão, um desmaio, qualquer situação que represente uma emergência, o pessoal da clínica está capacitado. Apto para fazer. Isso. Como eu vou trazer a sedação para a nossa clínica, fazer a sedação que a gente chama de sedação consciente, que é uma sedação mais superficial, eu pretendo também já trazer todos os equipamentos de segurança, como o AMBU, o DEA, que é o desfibrilador. Então, a nossa clínica trabalhar com alguns equipamentos que a gente pretende nunca usá-los, né? Que são equipamentos de urgências médicas, mas eu quero ter ele ali do meu lado para uma necessidade, para uma eventual necessidade. E com uma equipe treinada que saiba utilizar. Então, esse treinamento que elas fizeram agora de primeiros socorros, nós vamos repetir ele anualmente, né? Então, a nossa ideia manter todo o corpo funcional, tanto o corpo profissional, técnico, quanto o pessoal auxiliar, com capacidade de auxiliar, resolver ou auxiliar em qualquer situação usual ou de emergência. Bacana. Doutor, o senhor falando aí da sua equipe, né, do seu filho, o doutor Tiago, tem mais algum familiar seu que trabalha na clínica junto com vocês, que faz parte aí dessa família Diamant? Não. Eu tenho outros profissionais da minha família que são da área de odontologia, mas aí cada um tem o seu espaço em outras cidades. Tem um irmão em Jacobina, tem irmãos que moram em outros estados, mas aqui comigo, trabalhando, hoje só o Tiago, meu filho. Né? E quais os atendimentos específicos que o senhor tem aí na clínica? Eu sei que o senhor já falou, abrangeu muita coisa, mas assim, para que fique mais claro, né, para o nosso público. Basicamente eu posso dizer que todo o tratamento relacionado à odontologia, exceto aqueles que são realizados em ambiente hospitalar, pode ser feito na nossa clínica. Então, desde a clínica básica em odontologia, os tratamentos ortodônticos, a reabilitação com implantes dentários, a estética dental com as facetas, as lentes, né, as próteses
de um modo geral, né? A pediatria, que a doutora Carol está iniciando a sua formação específica em odontopediatria, o tratamento ortodôntico, né, com a doutora Monique, doutor Tiago, eu também faço um pouco de ortodontia. As cirurgias intraorais, as cirurgias menores, cirurgia oral menor, eu já faço desde o final dos anos 90. Né? Então, assim, e um tema importante que é pouco conhecido, eu queria abordar esse tema especificamente. Fica à vontade. Porque vocês viram quando eu falei da importância da criança dormir bem, mas não só a criança, o adulto. Então, eu tenho uma pós-graduação em odontologia do sono, que é a odontologia na medicina do sono, né? Que é o tratamento do ronco e da apneia do sono. Então, é um tema importantíssimo que mexe com a qualidade e a saúde dos adultos, de um modo geral. E nunca foi um tema explorado desde 2011, que eu já trabalho com odontologia do sono. E eu quero divulgar um pouco mais para que as pessoas, às vezes, não tenham conhecimento de que isso é possível ser tratado e tratado pelo dentista. Verdade. Também, na verdade, a questão do sono não é um problema específico da odontologia, normalmente está relacionado com outras áreas médicas, como a otorrino, cardiologia, pneumologia, às vezes psiquiatria, né? Mas o dentista pode ter um papel muito grande na melhora da qualidade do sono, especialmente do ronco, que provoca um certo desconforto familiar. E para quem está perto também, né? Isso, e para quem está perto. E a apneia do sono, que é um agravo do ronco, que é aquela hora que você percebe que o seu parceiro para com um pouquinho de respirar. Isso mesmo. Essas paradas, elas são extremamente degradantes para a saúde geral. Então, eu tenho essa formação em odontologia do sono, odontologia na medicina do sono, que é o tratamento com dispositivos intraorais que evitam, pode zerar esse ronco e pode diminuir sensivelmente a ocorrência de apneia durante o sono. Gente, que maravilha. Então, assim, tudo que a gente precisa e muito mais, a gente encontra na Clínica Odontológica Diamant. Doutor Francisco, vocês já completaram 1 ano que estão instalados aqui na nossa cidade, né? 1 ano fez agora em julho, que vocês estão com a clínica aqui. Nesse período, em média, assim, quantos pacientes, quantas pessoas vocês já atenderam, quantas pessoas passaram por aqui? De Morro do Chapéu e Circo Vizinho, que eu acredito que vem pessoas de outros lugares para ser atendido aqui, com certeza. Vem. Não só daqui da série, né, especialmente da série, vem um tema ao público, mas de povoados, de Cidade Bonito, Cafarnaum, América Dourada, Várzea Nova. São as cidades que atraem mais. Em Morro de Chapéu já tem alguns outros serviços e essas pessoas buscam Morro de Chapéu e aos poucos elas vão conhecendo a clínica. Né? 1 ano ainda é pouco no sentido da clínica ficar conhecida e de todo o potencial. Então, por exemplo, hoje eu falei daqui de sono, é algo que as pessoas de Morro de Chapéu talvez nem tenham escutado ainda, que isso pode ser tratado pelo dentista, do ronco e da apneia do sono. Mas a gente ainda vai fazer mais divulgação para que as pessoas conheçam todo o potencial de atendimento da clínica. 1 ano, eu posso resumir assim, esse ano. Eu me recordo quando a gente inaugurou a clínica, num final de semana, e eu tirei a primeira segunda-feira que eu vim para a clínica, eu vim com o objetivo de fazer um treinamento com o pessoal. Eu falei, eu vou abrir todas as gavetas, ver onde é que estão as coisas, fazer um treinamento para a gente entender como é que vai funcionar a clínica. Não teve treinamento com pessoas, eu achei que eu ia treinar com as minhas funcionárias e tal. Foi atendimento real, paciente de verdade, chegando, querendo tratamento, e eu não tive mais horário. Então, eu venho normalmente 2 vezes por semana, 1 semana por mês eu venho 3 dias, e eu posso agradecer assim de coração ao público de Morro de Chapéu, porque a clínica teve funcionamento integral durante todos os dias úteis, de quando a gente abriu até hoje, com a agenda completa. Não sei se precisar os números, porque como há uma recorrência, né? Então, um paciente às vezes volta 4, 5, 6 vezes durante o tratamento, mas, assim, eu sou muito grato a como eu fui recebido e a nossa clínica foi recebida em Morro de Chapéu. Só tenho a agradecer. Ainda vou trabalhar um pouco para oferecer um pouco mais de serviço e a gente poder fazer, de fato, integralmente a odontologia. Tá? Como agora a gente está querendo mostrar o potencial que a gente pode fazer na odontopediatria, que era uma área que deixava um pouco a desejar aqui na nossa cidade. Trouxe a ideia dos implantes. Era muito comum eu atender pacientes em Morro de Chapéu buscando implantes dentários, não sentíamos
uma capacidade, uma logística das clínicas, de modo geral, de entregar todo o tratamento dentário, especialmente quando se envolvia em implantes dentários. Que é complexo. É isso. Eu trouxe essa parte é a parte que eu assumi como minha responsabilidade técnica principal, que é a parte da reabilitação oral. A reabilitação através de implantes dentários e próteses sobre implante. Essa é a parte onde eu estou mais à frente, aí é a minha pessoa. A partir de ortodontia eu já transferi mais para o Dr. Tiago e também para a doutora Monique. E as outras partes eu tenho outros colegas que estão tratando. Então, lá na nossa clínica nós oferecemos, além de todo o tratamento de reabilitação com implantes, lentes, facetas estéticas, tratamento de canal, a ortodontia, que já era o nosso carro-chefe de tratamento, e também a ROF, que é a harmonização orofacial. Tá? Doutora Jéssica, que é formada em biomedicina, tem curso de pós-graduação em harmonização facial, corporal e facial, e faz pra gente a parte de harmonização facial. Então, assim, a gente quer cercar todo o trabalho de odontologia dentro do mesmo ambiente. Propiciamos um ambiente bom, você falou aqui da fachada. A gente também fez uma recepção confortável para os nossos pacientes, consultórios também bem iluminados para os nossos pacientes. Ainda vamos melhorar em alguns aspectos, né? Mas a gente já quis deixar a clínica tanto por fora quanto por dentro, e o principal, com o corpo técnico e as meninas que estão lá para receber todos os nossos pacientes, o mais treinado e para dar o melhor tratamento, tanto do ponto de vista técnico quanto humanizado. Então, a ideia nossa é que realmente seja uma experiência diferente quando você vai ser atendido. Por quê? Ir para um consultório odontológico já é um negócio... existe um tabu, né? As pessoas, elas todo mundo tem de pequena a grande. Tem um pouco de medo, receio, e a gente quer... Aquele motorzinho... Isso. No que for possível, a gente diminuir essa quantidade de estresse para que as pessoas... Trazer tranquilidade, né, para o paciente. Faça o tratamento com mais tranquilidade. Essa é uma ideia. E eu vou lhe dizer que está dando certo. O senhor agradeceu aí Morro do Chapéu, a forma que o senhor foi recebido. Na realidade, eu vou fazer aqui, né, das minhas palavras como as palavras da sociedade. Nós é que agradecemos o senhor, né, de trazer essa qualidade em serviço para a nossa cidade, né, que quem ganha muito mais é a sociedade morrense, agrega no comércio também da nossa cidade. Então, assim, atrai pessoas para aqui, para a nossa cidade, e assim, você sair daqui sabendo que você teve um atendimento de qualidade, que foi um serviço de qualidade. O senhor falando aí que essa parte do implante, o senhor está mais à frente, e se a gente parar para pensar, isso aí melhora até a autoestima, né? Quando a gente fala de implante, as pessoas não estão se sentindo confortável, como tá e tal, e aí faz o implante, bota, né, a lente, ou seja lá o que for, e eu vejo que o senhor fala assim com muito amor. Não é só o que o senhor aprendeu na faculdade, a sua técnica o senhor está aplicando. Pelo menos é a percepção que eu tenho em conversar com o senhor. A gente percebe esse amor nos olhos, naquilo que faz, naquilo que entrega ao paciente. E eu estou aqui encantada, né, com tudo que o senhor me disse, os esclarecimentos, os entendimentos de muita coisa da saúde bucal que eu também não sabia. Acredito que muita gente que está nos assistindo também não sabia. Mas o que me impactou mais foi essa verdade que o senhor traz no olhar, né, essa paixão. E o senhor diz, eu já estudei isso, já fiz pós-graduação naquilo, sou especialista nisso. Gente, você vê que é amor mesmo pelas vidas, é simpatia que o senhor tem. Olha, o senhor usou uma frase aí, eu tomei a frente disso, as outras coisas ficou com o doutor Tiago e tal, mas assim, eu acho que é a parte principal, porque não fala só da questão da saúde ou da questão da imagem. É como você vai fazer a pessoa se sentir ao sair dali de dentro, né? A gente fala, eu estou falando de questões emocionais mesmo, da pessoa se sentir bem para a vida, para o relacionamento, para o trabalho, porque parece uma coisa boba, mas não é. Isso aí faz toda a diferença na vida do indivíduo. E quando tem um profissional que faz com amor e tem prazer naquilo que faz, e faz querendo colocar não só a beleza, a saúde, coisas desse tipo, mas assim, trazer uma melhor qualidade de vida para aquele indivíduo, isso é de suma importância. Eu vou dizer mais uma vez, eu fico honrada de ter um profissional como o senhor na nossa cidade. Eu agradeço as suas palavras e, de fato, a ideia inicial que a gente tem é que o dentista, ele trata o sorriso, que ele melhora o sorriso ou melhora a mastigação daquele paciente. Mas, na verdade, o que a gente mais trata, quando você decide fazer uma reabilitação, o que a gente mais trata é a autoestima. É onde mais impacta nos pacientes. E uma coisa que eu escuto bastante, então, assim, quando você me vê falar com alguma propriedade de assuntos, é porque eu
me habituei a conversar com meus pacientes. As meninas, às vezes, elas vão lá, ei, conversa menos, anda mais. Então, é dali que eu tiro os ensinamentos. Então, é muito comum, esse tempo todo, eu perceber que os pacientes que usam, por exemplo, próteses soltas, próteses mal adaptadas, que, na verdade, eles não usam aquilo, eles se conformam inicialmente com aquilo, eles se adaptam àquilo. Aquela situação, mas na verdade eles não refletem nenhum conforto. A gente tem um depoimento de um amigo nosso que fez tratamento, esse depoimento tá no Instagram, infelizmente nosso Instagram teve algum problema técnico lá, mas daqui a pouco ele está de volta. Tem um depoimento bem bacana de um amigo nosso que fez tratamento com a gente, onde ele retrata exatamente isso, a importância da autoestima. Pô, cara, eu vou sair para um churrasco, aí eu almoço antes em casa, porque lá eu sei que eu não vou. Aí eu constrangimento, não, né? eu tô bem, tô de barriga cheia. Cara, você ouvir isso, e eu já ouvi várias vezes isso. Então, a experiência de ter passado muitos anos com odontologia foi porque eu não passei batido com odontologia. Eu passei ouvindo quem me trazia problema. Então, eu sou um escutador. Ele tá falando, eu tô escutando, eu tô aprendendo e tô podendo ensinar. Então, quando eu decidi que minha clínica ela vai reabilitar, devolver forma, devolver função e devolver autoestima, eu realmente resolvi fazer a odontologia de maneira completa. Porque todas as vezes que você faz ela parcialmente, você deixa um pouquinho, você deve um pouquinho ao paciente. É óbvio que não todos os profissionais vão tratar a odontologia de maneira integral. Mas se você está dentro de uma equipe que trata a odontologia de maneira integral, você também sente esse conforto. Hoje eu tive a oportunidade de planejar um caso com a doutora Laís, uma endodontista que eu tive o prazer de conhecer. Endodontista é aquele que faz tratamento de canal. É uma jovem, muito boa profissional, e eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, e a gente estava discutindo um caso complexo, e eu tenho certeza que a parte dela vai ser de igual importância para a gente resolver o caso do nosso paciente, do que a minha, do que a de Tiago, de qualquer outro paciente, de qualquer outro profissional que passe por ali. Certo? Então, além de você poder resolver um problema de maneira integral, você ter uma equipe que auxilia nisso, devolvendo a saúde para o paciente. Importante. Então, a gente termina envolvendo toda a equipe no tratamento geral do paciente. Então, tem sido assim na Diamant, e ela ainda tem muito para melhorar. Vem coisa boa por aí. Daqui para o fim do ano, início do outro, vai vir muito mais novidades e muito mais coisa boa para dar mais conforto ainda para os nossos pacientes aqui e tratar tudo que for de odontologia. Tudo no só lugar. Tudo no só lugar. Sem precisar sair do morro do chapéu, sem precisar. Ainda tem esse conforto, né? De num só lugar resolver tudo. A gente vê que o senhor usa a sua profissão realmente para fazer a diferença na vida das pessoas. E isso é muito, muito importante. Se cada profissional, né, trouxesse essa humanização para aquilo que faz, o mundo seria melhor. Então, acho que a gente precisa mais de uns 2, Francisco, por aí. Doutor Francisco, eu quero lhe agradecer por esse bate-papo tão informativo, tão esclarecedor. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Né? Espero que volte mais vezes, as portas estão abertas. Sempre que precisar, estamos aqui. E mais uma vez, muito obrigada pela Diamant em Morro do Chapéu. Né? E uma coisa que a gente nem falou, além de gerar empregos, né? Isso é importante demais. Então, assim, não é só uma clínica odontológica por clínica odontológica. É a Diamant. Bom, eu que tenho que agradecer, né? Um canal, uma abertura de um canal de comunicação que certamente vai fazer chegar um pouco mais de informação a mais pessoas ainda, tá? Fico feliz de saber que tem portas abertas aqui, então depois a gente pode tratar temas específicos, trabalhar temas específicos. Eu lembro que você falou aqui no início do nosso bate-papo aqui algo sobre o fluo, né? Que na escola você viu o fluo. Quando a gente chegou aqui em Morro do Chapéu, essa era uma cultura que não havia. Então, a gente fez um trabalho, eu ainda recordo muito bem dos agentes comunitários de saúde, onde eu falei, como fazer elementos multiplicadores, já que eram poucos dentistas para que a gente chegasse em todos os lugares. Então a gente teve a iniciativa, consegui convencer a secretária de saúde da época, a gente convidou os agentes de saúde, então a gente treinou com conhecimentos básicos de odontologia, como identificar cáries, sangramento gengival, como ensinar escovação, e os agentes comunitários de saúde foram um multiplicador daquelas nossas informações. Que bacana, viu? E a gente conseguiu levar um pouco de odontologia preventiva para todo o município, inclusive o pessoal do interior e da sede. Então, isso começou na época que eu vim aqui em 98, é uma fase muito bacana que eu acho que fez bastante diferença. Com certeza fez. Então, assim, é por isso que eu tenho essa ligação toda com o Morro do Chapéu e
devo permanecer enquanto eu atuar com odontologia. Amém. Eu quero me manter aqui em Morro do Chapéu. E agradecer, né, a todos vocês que me deram essa oportunidade de poder estar aqui um pouquinho, falando um pouquinho da nossa clínica e falando um pouquinho de odontologia. Se deixar aqui, eu fico o tempo todo. Amei lhe conhecer, viu? Muito obrigado. Ser humano ímpar. Obrigadão. E você, continua aí acompanhando a gente, que logo em breve teremos mais convidados tops aqui. Beijo.